Do que adianta falar 7 idiomas? Se você é tão feia assim, minha irmã zombou de mim. Por ser estudiosa, porém. Quando meu novo namorado apareceu, ela ficou incrédula. Anda, Thalita, traduz logo o que eu disse. A voz da minha irmã soou como um chicote no meu ouvido, me puxando de volta para a mesa barulhenta do restaurante. Eu pisquei, tentando focar. Do outro lado da mesa, Lorenzo me olhava, com seus olhos castanhos e curiosos, um sorriso paciente no rosto. Ele era a razão de estarmos todos ali, o motivo pelo qual minha irmã, a rainha da beleza, estava subitamente interessada no meu cérebro e não apenas na minha capacidade de ficar quieta no canto. Ela disse, comecei, escolhendo minhas palavras em italiano com cuidado, que a lua esta noite a faz lembrar de como a beleza pode ser encontrada nos lugares mais simples e que seu sorriso ilumina a noite mais do que a própria lua. Era uma mentira deslavada, claro. O que minha irmã realmente disse foi: "Nossa, a lua tá bem grande hoje, né? Tira uma foto minha com ela de fundo, depois posta com uma legenda bem bonita." Mas eu não podia dizer isso. Meu papel naquela noite era claro: ser a ponte, a ferramenta, o dicionário ambulante, que faria minha irmã parecer profunda e interessante para o modelo italiano que ela queria conquistar. Lorenzo sorriu, um sorriso genuíno que aqueceu algo dentro de mim. "Che bello pensiero", ele disse, sua voz um veludo. "Que pensamento lindo. Diga a ela que a beleza dela realmente ofusca qualquer astro no céu." Eu traduzi, sentindo o gosto amargo da falsidade na minha boca. Minha irmã deu uma risadinha, jogando o cabelo para o lado de um jeito que ela havia treinado 1000 vezes na frente do espelho. Ela não entendeu uma palavra do que ele disse, mas entendeu o elogio. Isso era o que importava para ela. Enquanto ela respondia com mais uma banalidade sobre como o drink dela combinava com a cor dos seus olhos, minha mente se afastou daquele momento. Era sempre assim. Desde que me entendo por gente, eu era a estudiosa, e ela, a estrela. Eu vivia entre livros, ela entre flashes e passarelas. Nossa infância foi um campo de provas dessa diferença. Nosso pai, um diplomata que amava a França, me ensinou francês enquanto eu ainda mal sabia amarrar os sapatos. Nossa mãe, apaixonada pela cultura americana, me enchia de músicas e filmes em inglês. Para mim, aprender. Um novo idioma era como descobrir um novo mundo, uma nova forma de pensar e sentir. Aos 10 anos, eu já era fluente nos 3 idiomas, português, inglês e francês. E eu não parei por aí. Na adolescência me apaixonei pelo espanhol, depois pelo alemão na faculdade. O mandarim foi um desafio pessoal, e o italiano, o italiano eu aprendi por puro prazer, ouvindo óperas e assistindo a filmes, antigos. 7 idiomas. 7 chaves para 7 mundos diferentes. Para minha irmã, minhas habilidades eram, na melhor das hipóteses, uma curiosidade inútil. "Para que tudo isso, Thalita?" Ela me perguntou uma vez, enquanto folheava uma revista com seu rosto na capa. "Você vai pedir um pão em 7 línguas diferentes? Grande coisa. Ninguém se apaixona por um cérebro, se apaixona por um rosto bonito." E o rosto dela era, sem dúvida, o mais bonito que eu já tinha visto. Ela colecionava títulos de Miss como eu colecionava dicionários. As pessoas paravam na rua para olhá-la. Homens faziam loucuras por 1 minuto da sua atenção. E eu era a irmã da modelo, a inteligente. Um elogio que, vindo da boca dos outros, sempre soava como um prêmio de consolação. "Ah, sua irmã é linda, mas você é tão inteligente." Eu nunca senti raiva dela por ser bonita. Eu só queria que ela, e o resto do mundo, vissem que eu era mais do que um cérebro, que por trás dos óculos e dos livros existia uma pessoa. Mas ela nunca se deu ao trabalho de olhar. Para ela, eu era uma peça de mobília útil, alguém para ajudar com o dever de casa na escola, e mais tarde, para revisar os contratos que ela mal se dava ao trabalho de ler. E agora, eu era sua tradutora particular.
Lorenzo havia se mudado para o mesmo condomínio de luxo que ela. Um modelo italiano em ascensão, com um contrato internacional, que mal arranhava o português. Para minha irmã, ele era o troféu perfeito. Bonito, famoso, europeu. O único obstáculo era a língua. E foi aí que eu entrei. Thalita, por favor, por favorzinho. Ela implorou, pelo telefone, com aquela voz manhosa que ela usava quando queria algo. Ele me convidou para sair com uns amigos, mas eu não vou entender nada. Você precisa vir comigo. Por favor, eu nunca te pedi nada. Outra mentira. Ela vivia me pedindo coisas, mas eu fui. Uma parte de mim, a parte tola e esperançosa, achou que talvez essa fosse uma chance de nos conectarmos. A outra parte, a mais realista, sabia que eu estava indo para trabalhar. E diga a ele que eu amo comida italiana, que minha alma deve ter nascido na Itália. Fui puxada de volta à realidade pela voz dela. Respirei fundo. Ela disse que adora a culinária do seu país e se sente muito conectada com a cultura italiana. Lorenzo olhou para mim. Desta vez, havia algo diferente em seu olhar. Uma faísca de compreensão. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. E você, Thalita? Ele perguntou. E pela primeira vez naquela noite, a pergunta foi dirigida diretamente a mim, sem passar pela minha irmã. A te piace la cultura italiana? Você gosta da cultura italiana? Meu coração deu um pulo. Eu abri a boca para responder, para finalmente dizer algo meu, algo que não fosse um eco das palavras vazias da minha irmã. O que ele disse? Ela me cortou, impaciente. Eu hesitei. Olhei para Lorenzo, que ainda esperava minha resposta, e depois para minha irmã, cujo rosto já mostrava um traço de irritação. O garçom chegou com as bebidas, quebrando o momento. Minha irmã pegou seu drink e começou a falar sobre um ensaio fotográfico que faria na semana seguinte, esperando que eu traduzisse. A janela de oportunidade havia se fechado. O resto da noite passou nesse ritmo torturante. Eu era uma máquina, um aplicativo de tradução com um rosto. E o pior de tudo era que Lorenzo era incrível. Ele era gentil, engraçado e, ao contrário do que minha irmã pensava, era inteligente. Ele falava sobre arte, sobre cinema, sobre sua família na Itália com uma paixão que era contagiante. E a cada frase que eu traduzia, para minha irmã, uma parte de mim doía, porque era eu quem estava tendo aquela conversa com ele, não ela. Eu entendia as nuances, as piadas, a saudade em sua voz. Ela só recebia a versão superficial que eu podia transmitir. Quando a noite acabou, eu estava exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente esgotada. Enquanto esperávamos pelos carros, Lorenzo se aproximou de mim. Minha irmã estava ocupada tirando uma selfie. Grazi, Thalita, ele disse em voz baixa. Obrigado. Por tudo. Foi uma noite interessante. Ele olhou para mim de um jeito que me fez sentir vista pela primeira vez em horas. Não como a tradutora, não como a irmã da modelo, mas como Thalita. De nada, Lorenzo, respondi em italiano. Prego. Ele sorriu, e antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa para dizer, o carro da minha irmã chegou. Ela me deu um beijo rápido no rosto. Obrigada, maninha, você foi ótima. E entrou no carro, já falando sobre como a noite tinha sido um sucesso e como Lorenzo estava caidinho por ela. Eu apenas acenei, vendo o carro se afastar, me sentindo mais invisível do que nunca. Os dias que se seguiram àquela noite no restaurante foram estranhos. Uma parte de mim se sentia suja, como se eu tivesse participado de uma farsa. Eu havia emprestado minha voz e meu cérebro para criar uma imagem que não era real, tudo para alimentar o ego da minha irmã. A outra parte, uma parte que eu tentava ignorar, não conseguia apagar da memória o olhar de Lorenzo no final da noite. Aquele simples obrigado, dito diretamente para mim, ecoava em minha mente. Foi um pingo de reconhecimento em um oceano de invisibilidade. Tentei me afundar na minha rotina.
Passei horas trabalhando em traduções de documentos técnicos, um trabalho que, embora solitário, era honesto. Ali, as palavras tinham um peso real, um significado concreto. Ninguém estava tentando parecer o que não era. Mas, no fundo, eu sabia que era uma questão de tempo. E o tempo se esgotou na quinta-feira. Meu celular tocou e o nome dela brilhou na tela. Respirei fundo antes de atender. Thalita, você não vai acreditar. A voz dela era pura euforia. Ele me mandou mensagem. O Lorenzo. Ele disse que adorou a nossa noite e quer sair de novo no sábado. Não é perfeito? Que bom para você. Respondi, tentando manter minha voz neutra. Bom para nós, ela corrigiu, e meu estômago gelou. Ele quer ir a um lugar mais descontraído, conhecer um pouco mais da cultura daqui. Pensei em levá-lo para passear na orla, talvez visitar a feirinha de artesanato. Ele vai amar, e claro, você precisa ir junto. O pedido veio exatamente como eu temia. Ah, não sei. Sábado eu tenho bastante trabalho para entregar. Menti, o que era irônico, considerando o quanto eu odiava as mentiras que tinha que contar por causa dela. Trabalho? Thalita, isso é mais importante. É o meu futuro. A voz dela ficou séria, quase dramática. Olha, eu sei que foi um pouco chato para você da outra vez, mas pense nisso como um investimento. Se eu começar a namorar com ele, vou ser a mulher mais feliz do mundo, e tudo graças a você. Por favor, maninha, só mais essa vez. Ele está começando a aprender português. Logo, logo, você não vai mais precisar traduzir tudo. Cada palavra era uma manipulação cuidadosamente calculada. Ela me fazia sentir culpada, egoísta por querer um sábado só para mim, enquanto ela estava buscando a felicidade. E a pior parte era que, no meio de toda a minha resistência, uma faísca de curiosidade se acendeu. Eu queria ver Lorenzo de novo. Queria saber se aquele olhar no final da noite foi real ou apenas fruto da minha imaginação. Eu odiava a situação, mas a ideia de vê-lo outra vez era tentadora. Tudo bem, cedi, me odiando por isso. Mas só mais essa vez. E você vai ter que tentar falar com ele, usar o pouco que ele entende. Eu não vou ser um robô tradutor a noite toda. Prometo, você é a melhor irmã do mundo. Ela cantou, e desligou antes que eu pudesse me arrepender. O sábado chegou rápido demais. Desta vez, o encontro foi durante o dia. O sol estava forte, e a brisa do mar trazia um alívio bem-vindo. Lorenzo nos encontrou perto da orla. Ele usava uma camisa de linho branca, e um sorriso que parecia ainda mais brilhante sob a luz do sol. Ele cumprimentou minha irmã com 2 beijos no rosto, de um jeito educado, e depois se virou para mim. Thalita, bom ver você. Ele disse em seu português arrastado, mas claro. O esforço era evidente, e eu apreciei aquilo mais do que qualquer elogio que ele pudesse ter feito. Igualmente, Lorenzo, respondi com um sorriso, sentindo meu rosto esquentar um pouco. O passeio começou bem. Minha irmã apontava para as coisas, e eu traduzia de forma simples. Ela disse que aqui é onde as pessoas vêm para caminhar no final da tarde. Lorenzo observava tudo com um interesse genuíno. Ele era, como eu suspeitava, um amor de pessoa. Fazia perguntas sobre os prédios, sobre as comidas que via nas barracas, sobre os costumes locais. E, para minha surpresa, ele se esforçava para fazer as perguntas em português. O problema era que minha irmã não tinha paciência para o ritmo lento de um diálogo bilíngue. Quando Lorenzo tentava formar uma frase, ela me cutucava. O que ele quer saber? Anda, pergunta para ele e traduz a resposta. A cada cutucão, um pedaço da minha boa vontade morria. Estávamos em frente a uma barraca de artesanato. Lorenzo pegou uma pequena estátua de argila, representando um casal dançando. Ele se virou para mim. Como se chama essa dança? Antes que eu pudesse responder, minha irmã tomou a estátua da mão dele. Ai, que fofo! Diga a ele que eu amo dançar, que a dança é a expressão da alma,
Diga que um dia eu posso ensinar ele a dançar assim, coladinho. Ela piscou para ele, um gesto que dispensava tradução. Senti meu rosto queimar de vergonha. Traduzi uma versão bem mais branda e menos insinuante do que ela disse. Lorenzo sorriu educadamente, mas seus olhos encontraram os meus por um segundo, e eu vi um lampejo de desconforto. Ele sabia que o que eu estava dizendo não correspondia exatamente à atitude dela. A situação atingiu o auge quando paramos para tomar uma água de coco. Lorenzo, em seu esforço contínuo, tentou puxar um assunto comigo. Thalita, sua irmã, ela disse que você fala 7 línguas? Ele perguntou, pausadamente. Meu coração acelerou. Era a primeira vez que o assunto era eu. Sim, eu... Do que ele está falando? Minha irmã interrompeu impaciente. Ele perguntou sobre os idiomas que eu falo. Respondi. Ah, isso. Ela revirou os olhos, como se fosse o assunto mais tedioso do mundo. Diga a ele que você é a nerd da família. Que enquanto eu estava ganhando concursos de beleza, você estava enfiada nos livros, mas que é útil às vezes. Ela deu um gole na sua água de coco, alheia à crueldade de suas palavras. O ar saiu dos meus pulmões. Ali estava. A definição exata de como ela me via. Uma ferramenta útil, mas no fundo, uma esquisita. Olhei para Lorenzo, seu rosto expressando confusão, esperando a tradução. E naquele momento, eu não consegui. Eu não consegui humilhar a mim mesma daquela forma. Ela disse, comecei, minha voz, tremendo um pouco, que ela admira muito a minha dedicação aos estudos e que ela se orgulha de ter uma irmã que pode conversar com pessoas de todo o mundo. A mentira saiu com um gosto de fel. Lorenzo sorriu, e seu sorriso era para mim. Isso é incrível, impressionante. Eu adoraria aprender português tão bem. Minha irmã, percebendo que a atenção estava em mim por tempo demais, levantou-se. Vamos! Estou ficando com calor. Quero mostrar a ele aquela loja de biquínis que eu amo. E assim, o momento se foi. O resto do passeio foi uma tortura silenciosa para mim. Eu me tornei um robô, traduzindo frases curtas e sem emoção, minha mente em outro lugar. Eu me sentia completamente esvaziada. O dia, que tinha um potencial tão bonito, havia sido manchado pela insensibilidade da minha própria irmã. Eu não era uma pessoa ali, era uma função. Uma sombra que existia apenas para fazer a beleza dela brilhar mais forte. Quando finalmente nos despedimos, eu mal consegui olhar para Lorenzo. Apenas murmurei um tchau e me afastei rapidamente, antes que minha irmã pudesse me pedir para traduzir mais alguma despedida elaborada. Fui para casa, sentindo um nó na garganta. Jurei a mim mesma que aquela tinha sido a última vez. Eu não me submeteria a isso novamente. Chega. Eu cheguei em casa naquele sábado à tarde com um peso no peito. Joguei minha bolsa no sofá e me olhei no espelho do corredor. Eu via uma mulher de 26 anos, com olhos cansados por trás dos óculos e uma expressão de derrota. As palavras da minha irmã ecoavam na minha cabeça. A nerd da família. Foi quando jurei a mim, mesma que seria a última vez. Chega de ser uma ferramenta. Chega de ser invisível. Naquele momento de frustração, meu celular vibrou sobre a mesa. Pensei em ignorar. Provavelmente era minha irmã enviando fotos do passeio, se gabando de como Lorenzo estava encantado. Mas algo me fez pegar o aparelho. Era uma mensagem de um número que eu não conhecia. Olá, é Thalita? Lorenzo. Meu coração parou, por uma batida, e depois começou a acelerar. Minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu digitava a resposta. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Não. Tudo bem. Desculpe. Eu pedi seu número para um amigo do outro jantar. Eu espero que não tenha problema. Não, problema nenhum. A pequena pausa antes da mensagem seguinte pareceu uma eternidade. Eu queria...
perguntar uma coisa. Você ensina português para mim? Eu pago, claro. Você é muito inteligente. Eu quero aprender de verdade. Eu li a mensagem 1, 2, 3 vezes. As palavras dele eram como um bálsamo na ferida aberta pela minha irmã. Ele não estava me pedindo para ser uma ponte para outra pessoa. Ele estava me vendo. Ele via meu valor, a habilidade que eu passei a vida inteira cultivando, e queria aquilo para ele. Não como um truque, mas como conhecimento. Uma onda de alegria e validação tomou conta de mim, tão forte que quase me deixou sem ar. Eu adoraria, Lorenzo, digitei rapidamente. Seria um prazer. E não precisa se preocupar com pagamento. Podemos combinar algo justo. Combinamos nossa primeira aula para a terça-feira seguinte, em um café tranquilo perto do meu apartamento. A espera foi uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Quando o vi chegar, carregando um caderno e 2 canetas como um aluno dedicado, senti um nervosismo bom, algo que eu não sentia há muito tempo. As aulas se tornaram o ponto alto da minha semana. Lorenzo era um aluno incrível, focado, curioso e sem medo de errar. E o mais importante, ele era um ouvinte maravilhoso. Nossas aulas iam muito além de verbos e preposições. Entre uma lição de gramática e outra, falávamos sobre tudo. Ele me contava sobre sua família na Sicília, sobre a pressão do mundo da moda, sobre sua saudade de uma comida caseira. E eu, pela primeira vez em muito tempo, falei sobre mim. Falei da minha paixão por idiomas, dos livros que eu amava, dos meus sonhos de talvez um dia trabalhar como intérprete nas Nações Unidas. Ele não me via como uma nerd, ele me olhava com admiração. Isso é incrível, Thalita, ele dizia. Você tem um mundo dentro da sua cabeça. Nossa amizade floresceu naquele café, entre xícaras de espresso e anotações em um caderno. Eu estava descobrindo que Lorenzo era muito mais do que um rosto bonito. Ele tinha profundidade, tinha inseguranças e tinha um coração enorme. E eu estava descobrindo que eu era muito mais do que a irmã inteligente. Eu era interessante, eu era divertida, eu era alguém com quem uma pessoa como Lorenzo gostava de passar o tempo. O inevitável aconteceu 2 semanas depois. Lorenzo, com seu português melhorando a cada dia, mencionou casualmente para minha irmã que estava fazendo aulas comigo. Ele não viu maldade nenhuma naquilo, mas para ela foi como uma declaração de guerra. O telefone tocou, naquela noite, e a voz dela não era de euforia, mas de fúria. O que você pensa que está fazendo, Thalita? Do que você está falando? Perguntei, embora eu já soubesse. Dando aulas para o Lorenzo? Você está tentando roubar ele de mim, é isso? Usando essa sua desculpa de aulas para se aproximar dele. Não seja ridícula, respondi, sentindo uma raiva fria tomar conta de mim. Ele me pediu ajuda para aprender português. É um trabalho. Coisa que talvez você não entenda o que é. Trabalho? Ah, por favor, Thalita, não seja ingênua. Você acha mesmo que um homem como o Lorenzo olharia para você desse jeito? Ele é um modelo internacional. Ele pode ter a mulher que quiser. Ele só está te usando para aprender a língua e depois vir falar comigo, a pessoa que ele realmente quer. As palavras dela eram veneno, projetadas para atingir minhas inseguranças mais profundas. Mas algo em mim havia mudado nas últimas semanas. A validação de Lorenzo, nossa amizade genuína, havia construído uma pequena armadura ao redor do meu coração. E se for isso, qual o problema? Retruquei, minha voz firme. Pelo menos ele reconhece que eu tenho algo que ele quer aprender. Algo que vem da minha mente, não do meu corpo. O silêncio do outro lado da linha foi pesado, carregado de fúria. E então, ela disparou a frase que guardava como sua arma final, a bala de prata que ela sempre usou para me colocar no meu lugar. Do que adianta falar 7 idiomas se você é tão feia assim? A frase pairou no ar, cruel e definitiva. No passado, aquilo teria me destruído.
teria me feito chorar por dias, reforçando cada dúvida que eu já tive sobre mim mesma. Mas não dessa vez. Respirei fundo, a raiva se transformando em uma clareza cortante. Sabe qual é a diferença entre nós duas? Falei, com uma calma que a surpreendeu. É que a minha beleza está no meu conteúdo, e isso ninguém pode tirar de mim. Já a sua... Bem, a sua beleza é só o que você tem, e pelo visto, não é o suficiente para manter um homem interessado por mais de 5 minutos sem um tradutor. Pelo menos eu não sou uma cabeça oca. O choque do outro lado da linha foi palpável. Eu nunca havia falado com ela assim. Eu nunca havia revidado. Você vai se arrepender disso. Ela gaguejou, antes de desligar o telefone com força na minha cara. Fiquei olhando para o aparelho em minha mão. O silêncio no meu apartamento era absoluto. Não me senti vitoriosa, mas também não me senti derrotada. Senti como se tivesse finalmente arrancado um curativo velho e dolorido. Doeu, mas era necessário para começar a cicatrizar. Ficamos semanas sem nos falar. E durante essas semanas, continuei dando aulas para Lorenzo. Nossa amizade se aprofundou ainda mais. A barreira de professor-aluno foi se desfazendo lentamente. Passávamos mais tempo conversando do que estudando. Saíamos para caminhar depois das aulas, descobrindo cantos da cidade juntos. Ele me fazia rir de um jeito leve e fácil. E o jeito como ele olhava para mim, não havia mais dúvida. Não era só admiração pela minha inteligência. Havia algo mais ali. Um carinho, um calor, que não tinha nada a ver com verbos ou sotaques. E eu sentia o mesmo. O silêncio entre mim e minha irmã se estendeu por quase um mês. Um mês que, para mim, foi um dos mais felizes da minha vida. As aulas com Lorenzo haviam se transformado em algo mais. Nossos encontros no café se estenderam para jantares, depois para sessões de cinema em casa, onde passávamos mais tempo conversando do que assistindo ao filme. Em uma noite, enquanto caminhávamos sob as luzes da cidade depois de mais uma aula, ele parou, se virou para mim e, com uma delicadeza que me desmontou, afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Eu não sei como dizer isso em português perfeito ainda, ele sussurrou. Mas eu acho que estou me apaixonando por você, Thalita. E então ele me beijou. Foi um beijo suave, terno, e que parecia a resposta para uma pergunta que eu nem sabia que tinha feito. Naquele momento, eu não era a irmã da modelo, nem a tradutora, nem a nerd. Eu era apenas eu, e era o suficiente. Nós éramos oficialmente um casal, e era nosso segredo feliz. Até que minha mãe ligou. Filha, que saudade. Estou organizando um almoço de família no domingo. Faz tanto tempo que não nos reunimos todos, ela disse, com sua voz calorosa de sempre, completamente alheia à Guerra Fria, que se instalara entre suas filhas. Sua irmã vem. Quero vocês duas aqui, sem desculpas. Meu primeiro instinto foi recusar. A ideia de estar no mesmo ambiente que minha irmã, depois da nossa briga, me causava arrepios. Eu não queria estragar a bolha de felicidade em que eu vivia com Lorenzo. Contei a ele sobre o convite, minha hesitação clara na minha voz. Ele pegou minha mão. Você deveria ir, disse ele com seu português agora muito mais fluido. É sua família, e você não tem mais que se esconder ou se sentir pequena perto dela. Ele apertou minha mão com mais força. Eu vou com você. A oferta dele me encheu de uma coragem que eu não sabia que tinha. Liguei para minha mãe de volta. Mãe, eu vou sim. E eu vou levar meu namorado. Houve um segundo de silêncio chocado no telefone, seguido por um grito de alegria. Um namorado. Filha, que notícia maravilhosa. Mal posso esperar para conhecê-lo. Eu sabia que assim que minha mãe desligasse, a primeira pessoa para quem ela ligaria seria minha irmã. Eu podia quase visualizar a cena. Minha irmã do outro lado da linha, revirando os olhos, talvez soltando uma risada debochada. Namorado? A Thalita? Deve ser algum colega da biblioteca, ela provavelmente diria. A ideia de que eu pudesse ter alguém,
especialmente alguém que ela não aprovasse como adequado, devia parecer uma piada para ela. A expectativa para o domingo de repente ganhou um peso diferente. Quando chegamos à casa dos meus pais no domingo, eu respirei fundo antes de sair do carro. Lorenzo me deu um sorriso tranquilizador e entrelaçou seus dedos nos meus. Caminhamos de mãos dadas até a porta da frente. Meu coração batia forte, não de medo, mas de uma estranha e nova confiança. Minha mãe nos recebeu com um abraço esmagador e olhos brilhantes. Meu pai apertou a mão de Lorenzo com firmeza, já fazendo perguntas sobre a Itália. E então, por cima do ombro da minha mãe, eu a vi. Minha irmã estava parada na entrada da sala de estar, um copo na mão, um sorriso forçado no rosto. O sorriso congelou e morreu no instante em que seus olhos caíram sobre Lorenzo ao meu lado, sobre nossas mãos entrelaçadas. O queixo dela caiu literally. A cor sumiu de seu rosto e ela ficou paralisada, uma estátua de choque e incredulidade. O mundo dela, com suas regras bem definidas sobre beleza e valor, tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo. O almoço foi surreal. Lorenzo, com seu charme natural e seu português agora impressionante, conquistou meus pais em menos de 10 minutos. Ele falou sobre sua carreira com humildade, sobre sua família com carinho, e ouviu as histórias do meu pai com interesse genuíno. Ele era tudo o que minha irmã achava que queria em um homem, mas sua atenção estava inteiramente em mim. Ele passava o braço pela minha cadeira, me incluía em cada conversa, e me olhava de um jeito que fazia meu coração derreter. Minha irmã mal tocou na comida. Ela permaneceu em um silêncio atordoado, respondendo com monossílabos quando alguém falava com ela. Seus olhos iam de Lorenzo para mim e de volta para ele, como se tentasse resolver uma equação impossível. O golpe de misericórdia veio durante a sobremesa. Meu pai, feliz e descontraído, perguntou: "Então, Lorenzo, como exatamente você e a minha filha estudiosa se conheceram?" Lorenzo sorriu e olhou para mim antes de responder. Ele foi diplomático, mas honesto. "Eu conheci a Thalita através da irmã dela", ele começou, e vi minha irmã se encolher. "Mas eu realmente a conheci quando pedi que ela me ensinasse português. Nas nossas aulas, eu descobri que ela não é só a mulher mais inteligente e culta que eu já conheci." Ele fez uma pausa, e todos na mesa se inclinaram para ouvir. "Eu descobri que ela tem o caráter mais lindo, que ela é engraçada, gentil. E honestamente," ele se virou para mim, pegando minha mão sobre a mesa, "ela é a mulher mais linda do mundo para mim." O silêncio que se seguiu foi profundo. Meus pais sorriam, emocionados. Eu sentia as lágrimas arderem nos meus olhos. E minha irmã? Ela olhava para o prato, completamente sem jeito. Seu rosto uma mistura de vergonha e algo que parecia uma dolorosa compreensão. A arma que ela usou contra mim a vida inteira, a beleza física como medida de valor, havia sido publicamente desarmada e inutilizada pelo homem que ela mesma queria. No final da tarde, enquanto nos preparávamos para ir embora, ela se aproximou de mim na cozinha. Ela estava sem a postura de rainha, parecia menor, vulnerável. "Thalita", ela começou, a voz baixa. "Me desculpa, pelo que eu falei no telefone, por tudo. Eu fui uma idiota. Eu não fazia ideia." Olhei para ela. Pela primeira vez eu não vi a modelo famosa ou a Miss. Eu vi minha irmã, uma pessoa falha e insegura como qualquer outra, que havia construído sua identidade sobre uma base muito frágil. A raiva que eu sentia havia se dissipado, substituída por uma espécie de paz. "Tudo bem", eu disse, e eu realmente quis dizer aquilo. "Está desculpada." Ela me deu um pequeno e hesitante aceno de cabeça e saiu. Eu não senti um triunfo amargo, senti alívio. A validação que eu busquei por tanto tempo não veio da rendição dela, mas de dentro de mim mesma. A verdadeira vitória não foi chegar com Lorenzo e calar a boca dela. Foi perceber que o amor e o respeito que ele me dava eram apenas um reflexo do amor
e respeito que eu finalmente estava aprendendo a ter por mim mesma. Lorenzo me esperava na porta. Ele sorriu, e naquele sorriso eu vi nosso futuro. Saímos da casa dos meus pais de mãos dadas, deixando para trás as sombras do passado e, caminhando juntos em direção à luz. Ela finalmente aprendeu que a beleza pode abrir portas, mas é preciso ter conteúdo para que alguém queira ficar depois de entrar.